Olá, boa noite a todos. Dando início, então, agora mais uma live, aguardando aí o pessoal aparecer. Como estão? Esperar um pouquinho até a gente começar nosso papo. Esperar os primeiros me darem um oi. Olá, sejam muito bem-vindos, então, aqui ao nosso bate-papo, a nossa conversa hoje. É o assunto hoje, a gente colocou ali no Facebook, o pessoal, alguns escolheram, decidiram entre duas opções, né? Então aí o pessoal optou por conversarmos sobre essas nossas crianças, né? Será que eu enganei vocês? Vocês acharam que era para conversar sobre as crianças, os nossos filhos? Quem são essas nossas crianças, né? Quem são as crianças de quem eu falo? Vocês viram que na chamadinha eu coloquei uma fotinho junto, né? Quem é que percebeu uma fotinho junto da minha foto adulta, né? Ali tava a Ana pequena, Ana Maria pequenininha, né? Quem são as nossas crianças? Oi, Valéria, que bom. Teu tema não ganhou hoje, né, Valéria? Mas ele será abordado, pode deixar. A gente vai falar sobre ele sim. Aquele assunto é bem, bem legal de conversar. Então, quem são essas crianças de quem a gente vai conversar hoje, né? São os nossos filhos, são os nossos sobrinhos, são os alunos. Hoje é dia do professor, parabéns aos professores, a nossa reverência profunda, a nossa gratidão por tudo que a gente teve a oportunidade de aprender com os professores, por tudo aquilo que eles significam na nossa vida, né? Todos nós temos professores, mestres, desde bem pequenos, né? Em todas as áreas. Então, é um profissional, um ser humano digno de muito respeito por tudo que representa na nossa comunidade, na nossa vida, né? Então, parabéns aí aos professores. E aí, falando de crianças, né? Quem são elas, gente? Para quem são as crianças de quem a gente fala? Né? A gente se preocupa muito com muita gente que eu vi que votou ali é pai de criança relativamente pequena, né? Crianças na primeira infância, crianças na segunda infância. Aí muita gente querendo, talvez, a gente ouvir um pouquinho a gente falar delas, né? Mas para se conectar com essas crianças, a gente precisa antes fazer uma conexão com uma outra criança, que é fundamental na nossa existência, que é a criança que nós fomos, né? A nossa criança. E, e como é que tá essa conexão, né? De vocês aí com a sua criança? Tem olhado para ela? Já conseguiram perceber que ela existe? O que vocês sentem quando olham para as crianças, as outras crianças, né? Para os filhos, para as crianças que andam por aí, né? Mesmo para quem não tem filho, o que criança significa? Porque há pessoas que têm um certo incômodo ao olhar para uma criança, né? Há pessoas que têm dificuldade com essa conexão. Mesmo, alguns mesmo tendo filhos, têm dificuldade com isso. Tem gente que diz que não gosta de crianças, né? E tudo bem, né? A pessoa tem direito de gostar ou não gostar, mas o que isso fala ao nosso coração? O que é a imagem da criança que representa para nós? E por que eu resolvi, né? Eu fiz um monte de perguntas. Quem quiser falar alguma coisa a respeito de alguma dessas colocações, fica super à vontade. Mas a semana passada eu recebi uma foto, né, no WhatsApp, tão bonita, uma foto que falou muito no meu coração, uma foto da a minha prima me mandou uma foto, a Mari, mandou uma foto minha. A Mari, quando eu nasci, ela já era adolescente, entrando na adolescência, né? Recém entrando na adolescência. E ela mandou uma foto minha pequenininha e escreveu saudade dessa menininha, né? Ou da minha vizinha, uma coisa assim. Aquilo ali me tocou de uma maneira
E a Mari não faz ideia, eu até disse para ela que eu me emocionei, né? Mas ela não faz ideia do quanto aquilo me tocou, porque ela me devolveu, né? Me trouxe a minha criança. Claro que a gente vem falando, quando a gente vem se trabalhando, a gente vai já trabalhando a nossa criança. Mas às vezes parece uma coisa tão vaga, né? Então a gente se olhar e se perceber também como a criança que nós fomos, né? Tem um poema triste, triste do Fernando Pessoa, que fala assim, e ele fala da criança ferida, né? Na verdade, a criança que fui e chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou, né? Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou, a vinda tem regressão errada. Já não sei de onde vim nem onde estou. De eu não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa enfim o que esqueci, olhando-o relembrar, na ausência ao menos saberei de mim, e ao ver, tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando eu era assim. Esse resgate da criança, né? Porque enquanto a nossa criança interior está chorando na estrada, a gente não está percebendo a beleza da criança divina e da criança sagrada que habita em nós. Aquela criança que canta, que se diverte, que vive o momento presente, que está que tá aqui, né? Que está vivendo o hoje sem maiores preocupações. Então, esse resgate dessa criança divina que evolui, né? E aí, nisso a gente tem uma fala, né? Uma frase linda e profunda do Jung que diz: em todo adulto espreita uma criança eterna. Olha que forte. Algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Em todos nós espreita uma criança. O que nos diz essa criança? O que nos fala? O que está falando para você que está aí, né? Boa noite, Nilda, né? Para quem está aí do outro lado ouvindo, para quem vai ouvir depois. O que ela fala, o que ela sente? Às vezes a nossa dificuldade de conexão com as pessoas atuais é porque elas nos remetem às nossas dores não olhadas, né? E aí as coisas ficam paradas porque a gente não olha, a gente não cuida, a gente não trata a nossa criança com o respeito que ela merece. E aí a gente não permite que ela faça brilhar a sua luz, né? Porque ela tem luz e brilho, um brilho que fala de brincadeiras, de glitter, né? Purpurinas e, e sol, porque a nossa criança gostava do sol. E às vezes a gente se encolhe na escuridão, né? Das depressões, na escuridão dos pensamentos sombrios, porque a gente não se deixa tocar por essa criança interna que a gente tem. A gente só fica com a sombra, né? Do ferimento, dos traumas, das dores, né? As dores não trabalhadas, não curadas, o sentimento de orfandade que às vezes assoma porque a criança não se sentiu parte daquele sistema familiar e se sente abandonada, então, né? E aí, de repente, nesse sentimento de orfandade, o que acontece, né? A criança sai por aí a buscar outros pais, né? Outros preceptores, outros cuidadores, outros orientadores, seja nas religiões, seja os gurus, né? Seja
dentro de entre os amigos, entre os companheiros, as relações as mais diversas. Então, tratar-se e olhar para ela com essa amorosidade, né? A nossa criança pede amor e é um amor que a gente pode dar. Por que que às vezes a gente olha para as nossas crianças, ah, as outras, né? Eu perguntei para vocês, né? Boa noite para quem está chegando agora. Eu perguntei o que que a gente sente quando olha para uma criança, e tem pessoas que se sentem profundamente incomodadas. Por quê? Porque remete à sua dor, né? Da sua criança maltratada e que até agora segue maltratada por nós, né? Que não tratamos, que não olhamos. E às vezes a gente tem dificuldade, quando nós temos filhos, de acolher o choro, né? Quem é que não se incomoda com a criança chorando? Né? Às vezes a gente, quando é pai, quando é mãe, começa a chorar ou começa a reclamar, a gente se incomoda muito, muito. Por que que a gente se incomoda? A gente quer resolver isso. E a gente não tem empatia com a criança e a gente não valida o sentimento dela. Por quê? Porque nós não tivemos os nossos sentimentos validados. Porque o nosso choro não foi acolhido. Não por falta de amor lá dos nossos cuidadores, dos pais, ou enfim, de quem fosse. Não é por falta de amor, mas simplesmente porque eles também não sabiam fazer. Também não tiveram seus choros acolhidos, né? Também não tiveram os seus sentimentos validados. Sentimento validado é algo muito difícil de encontrar nas gerações anteriores até a nossa. A gente não se permite sentir, né? E aí a gente oculta, mascara os sentimentos e não percebe que isso faz parte, que a gente só pode trabalhar, transformar, transmutar o sentimento depois que a gente admitir que tem ele. Então, enquanto eu abafo a raiva, a dor, a mágoa, eu tô mais me ferindo e ferindo a minha criança interna, mantendo o padrão de ferimento dela, né? Então, como é que tá a criança interior de cada um? A gente se permite ter esse acolhimento, dar um momento de distanciamento quando a situação tá ruim, para a gente poder se conectar também como adulto com as outras crianças com quem a gente convive. Para a gente poder olhar para a infância física e perceber a beleza que há nela e não sentir tanto esse distanciamento. E, ops, mexi aqui, né? Vamos tentar arrumar. Pronto. Então, como é que tá isso, né? Como é que tá esse coração, né, de vocês em relação a isso? Boa noite, Simone. A gente estava falando exatamente dessa desconexão que a gente traz com a nossa criança interna e que acaba se manifestando dentro nas outras relações. Às vezes nós somos duas crianças nos relacionando, em vez de sermos adultos, né? Em vez de esperarmos um comportamento adulto e termos o nosso comportamento adulto, a gente manifesta um comportamento infantil e a gente reage infantilmente porque a gente não se acolhe, não se valida, não se respeita, não se ama. Então, para a gente conseguir chegar na criança externa, né, na criança pequena que está ali perto de nós, ou na criança maiorzinha, e compreender as suas dores e validar os seus sentimentos e desfrutar dos seus momentos de alegria, a gente precisa perceber o que que essa criança traz para mim. A que ela me remete? A também as minhas dores não validadas, os meus choros não permitidos, né? As minhas raivas não manifestadas. Todas essas coisas estão aqui dentro, guardadas. E aí? É o momento de eu me acolher e de eu entender e deixar passar. Mas para isso eu preciso permitir vir, permitir sentir, né? Há pessoas que interiormente, né, não querem crescer. E aí a gente percebe a síndrome do Peter Pan, né? A eterna criança
Ó, é isso aqui, Simone, a gente falou, ó, com frequência tratamos nossa criança interior como fomos tratados na infância, exatamente. Por isso que a gente tem muita dificuldade em ver, e retornando, né, em ver o choro alheio, tanto da criança pequena quanto de um outro adulto. A gente se incomoda com manifestações de emoções. A gente se incomoda em manifestar as nossas emoções, porque elas foram caladas também, né? Porque os adultos não sabiam lidar com isso. E tudo bem, né? Isso, uma coisa fantástica, por exemplo, que o Bert Hellinger fala, né? Todas as crianças são boas. Isso está no livro Olhando para a Alma das Crianças, mas eu já vi ele repetir em outros momentos, né? Todas as crianças são boas, assim como nós, contanto que olhemos para nós mesmos com amor, né? E aí, quando ele fala que todas as crianças são boas, todos os pais são bons, porque é o máximo que a gente pode dar. A gente oferece aquilo que a gente consegue dentro daquela situação, dentro daquilo que a gente construiu até aqui, né? Dentro daquilo que a gente aprendeu como ser humano aqui nesta existência e para quem teve existências anteriores, uma construção que a gente vem fazendo e para quem sabe do tanto que a gente recebe do nosso sistema familiar, também a construção de todos os nossos ancestrais. Então são histórias que vêm se repetindo, formas de tratar a infância que vem se repetindo. E assim a gente tem dificuldades de olhar para a nossa criança com amorosidade, perceber o que ela nos pede em cada situação. Às vezes ela nos pede um colo, só que como a gente não recebeu, a gente não sabe dar. Ou a gente não tem paciência com o tempo dela. E aí a gente também, na hora que a gente vai ser o adulto e ter que acolher o colo, a gente também não tem paciência, né? Às vezes ela faz birra, ela não quer as coisas daquele jeito. E aí, na hora que a gente vai se deparar com a birra infantil do filho, do sobrinho, do que está no supermercado, a gente vai se irritar, porque a gente não percebe que a birra, às vezes, é só a manifestação de algo que está desagradando a criança, e ela não sabe manifestar de uma outra forma, e ela vai manifestar daquela. E a nossa criança interna, ela sabe, o adulto sabe, mas quando a gente se deixa dominar pela criança ferida, pela criança magoada, pela criança órfã, pela criança rejeitada, né? A gente age como ela. E por que a gente não acessa essa nossa criança sagrada, divina, que brinca, que canta, que ri e que nos dá força? Que via o mundo com os olhos mais puros, sem deixarmos de lado, né? Revisitando ela com o nosso olhar de agora, percebendo onde, né? Como é que a gente acolhe isso? Ela chegou antes. Olha só como ela é importante, né? Segundo ali a ordem de precedência, né? Aí aqui a criança chegou primeiro. Então, o acolhimento dessa nossa criança interior se faz necessário. E a visitação a ela nos momentos em que a gente está balançando também, né? Tem uma, tem uma música muito bonita, né? E hoje eu estava ouvindo ela e pensando e conversando com o Regis, né? Como a gente não percebe, o Regis que mencionou que ele nunca tinha prestado atenção direito no que diz a música. E realmente a gente não presta atenção mesmo, né? Eu vou pegar aqui, é uma música do Milton Nascimento. Bola de meia, bola de gude. Daniel, aqui, ó. Daniel, uma música pra gente tocar nas tuas lives aí, ó. Bola de meia, bola de gude. Olha como é lindo ele fala dessa criança luminosa, né? Olha só, há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. É o acesso à criança divina.
E realmente me toca porque me emociono com isso. A gente não percebe a força que tem essa nossa criança sagrada, né? Há um passado no meu presente. O sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. A gente não se toca que a gente tem esse recurso lá dentro, né, de nós. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Esse menino, essa menina, tem dentro de cada um. Tem contatado com ele, tem enxergado ele, né? E aí ele fala no refrão, né? Bola de meia, bola de gude. O solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Essa conexão com o sagrado da nossa infância, né? O sagrado com o divino, aquele momento de encantamento com o mundo. Porque por mais difícil que seja a vida, enquanto a gente era criança, a gente tinha esperanças, né? A gente acreditava, a gente se encantava, a gente se distraía, né? Sabia se divertir dentro daquelas situações, dentro das condições que a gente tinha. E aí, eu não estou falando em fugir do real, não, muito pelo contrário, porque a gente não pode querer ficar como as eternas crianças, né? A síndrome do Peter Pan, que não quer crescer, que não quer encerrar ciclos. A gente precisa aprender a encerrar os ciclos com a força desse menino que também soube crescer. A gente dá a mão para ele e ele dá a mão para nós. A gente dá a mão para nossa criança, a nossa criança dá a mão para nós. E assim, juntos, a gente enfrenta o mundo. E de quem é a responsabilidade por ela? É nossa. Porque o que que acontece? A gente começa nessas de colocar responsabilidade para os outros, né? De achar que os outros precisam cuidar de mim, de achar que os outros precisam se preocupar comigo. Não, eu me cuido, eu me preocupo comigo mesma, eu garanto as minhas condições. Para isso, eu preciso estar em paz com o que passou. E isso envolve fatalmente tudo aquilo que o Bert fala a respeito de tomar pai e mãe também, né? Biológicos. E tomar as condições da nossa existência também, né? Tudo o que aconteceu depois, do jeito que foi. Assim foi o certo, porque deu certo. A gente está aqui, a vida aconteceu e está até agora indo em frente. Agora, com o quanto de peso ou com o quanto de leveza? Eu acesso o peso da dor, dos ferimentos, ou eu acesso a leveza do encantamento, da alegria, do riso? Quando tiver muito pesado lá, eu preciso lembrar disso. Eu preciso retomar essa conexão para eu poder também levar a vida de um jeito mais leve e não entrar em contato sempre com os outros como criança. Porque nas minhas relações eu posso crescer. Hoje eu posso crescer. Quando eu me acolho, me amparo, né? Não culpo mais meus pais pelo que aconteceu, compreendendo que dentro do que dependendo dentro do que aconteceu na minha vida era aquilo, foi assim. Esse contato com o real é importante, imprescindível. Foi daquele jeito, era assim que era possível, era assim que era permitido. E desse jeito eu ganho força. Desse jeito eu consigo ir em frente. Agora, quando eu ficar acessando apenas os momentos difíceis, aí eu não vou em frente. Então, qual criança eu carrego e tenho dentro de mim? Já consegui cuidar dela com carinho? E as outras crianças com quem eu me relaciono?
as crianças que estão na fase infantil verdadeiramente aí, ou as outras, né, no mundo, que andam aí vestidas de adulto, mas que por dentro carregam feridas. Às vezes a gente percebe aquelas crianças emocionais nas crianças feridas nas outras pessoas, quando há aquelas reações, né? Aquelas pessoas que a gente olha difíceis no trato. E tem até uma frase que já circulou aí com imagem, né? Eu não me lembro de quem é a frase, mas há crianças feridas escondidas em adultos difíceis. E há uma história por trás, mas não cabe a nós tratar delas. Então é deixar elas com o adulto delas, cada um de nós que já cresceu, né? Enquanto nós somos crianças, nós temos os adultos que são os nossos cuidadores, pai e mãe, os que vieram depois, se o pai e a mãe biológico não puderam cuidar, né? E aí, cada um de nós, enquanto pequenos, nós tivemos aquela situação e aquela realidade. E a nossa criança criou estratégias para lidar com aquilo. Alguns de nós, porque as crianças amam, a gente fala muito do amor dos pais pelos filhos, mas a gente não percebe o amor dos filhos pelos pais. As crianças amam de uma maneira que vai até as últimas consequências, pelo pertencimento. E às vezes a gente, depois de adulto, continua amando daquela forma infantil, porque a gente se liga a um amor cego, que é capaz de sacrificar a nossa própria vida e a nossa própria felicidade, tentando resgatar aquilo que foi, tentando salvar o pai e a mãe doentes, deprimidos, tentando consertar esses pais que a gente achava que eram os errados. E aí a gente não vai em frente. Então, quem fala quando a vida para lá dentro é a nossa criança, que precisa de novo desse aconchego, que hoje quem pode dar é o meu adulto. Lá naquela época do passado, tinha um pai e uma mãe que eram os perfeitos para mim. Eram eles. Assim como foi, assim como pelo simples fato de biologicamente eles terem nos dado a vida, eram esses. Tá perfeito assim. Era com essas ferramentas que eu tinha para me desenvolver. E a partir daí, depois que eu cresci, com quem que tá? A bola. Foi comigo. Então, se eles não puderam por conta de traumas, dores, que a criança deles também carregava. Ó, exatamente, Simone. Ó, o ciúme entre irmãos e que mesmo adultos disputam o pai também pode ser a manifestação da criança. Sim, a nossa criança que disputa a atenção, que tem medo de perder, né? A tentativa de agradar também, a dificuldade de se posicionar, porque se eu disser alguma coisa, pode ser que eu perca o amor, que eu perca o direito de pertencer. E aí a gente se cala, né? Quantas crianças caladas, né? Porque que viram adultos também com dificuldade de se posicionar, porque não puderam, não tinham esse espaço e agora não sabem fazer, não se permitem a manifestação porque tem medo. Então eu me amo e eu me permito, eu não preciso mais de ninguém como adulto. Eu vou e eu faço. Quantas crianças, né, adultos, às vezes esperando que alguém venha e defenda elas numa discussão porque elas não sabem se defender, né? Não, eu sou adulta, eu não preciso dessa proteção. Agora eu acolho a minha criança e trato dela com amor. E assim eu vou poder olhar para as crianças e perceber a beleza que há nelas também. E assim eu vou poder olhar para as crianças que eu fui encaminhar, que foram encaminhadas até mim para que eu cuidasse, né? Meus filhos, enfim.
meus alunos, seja o que for, né? Eu vou poder olhar para elas sem jogar as minhas projeções, a minha sombra, né? Tem muitos padrões de personalidade que se desenvolvem por conta disso. E tem muita coisa que a gente não precisa mais repetir. É olhar para trás e perceber o que foi, porque era assim. Foi o possível. E gratidão, gratidão porque com isso eu cresci. Pensem bem, né? O que tem mais força? Imaginando que a gente tenha tido a vida que a gente sonhou, né? Tudo perfeitinho, tudo dando certo e tudo sorrindo para nós. E a nós? Como foi? O que tem mais força? O que me dá mais ferramentas? O que faz de mim quem eu sou de verdade, né? A vida do jeito que me chegou. Para mim, é essa a resposta. Não sei qual é a de vocês. Mas do jeito que foi certo. Do jeito que aconteceu, estava bem. E agora, com isso, eu ganho força para me conduzir adiante. Para olhar para minha criança com amorosidade, para olhar para todas as crianças com amorosidade também. Para saber me conectar com elas. Com amor. Livre. Mais leve. Né? Para eu me conectar com a minha criança sagrada que está ali também, a minha criança divina, que sorri, que canta, que ri, que encanta, que vive o hoje com força e que é solidária. E aí ela não tem solidão. Porque o solidário não tem, né? Opa, tô batendo de novo aqui. Gente, vou convidar todo mundo para entrar em contato com a sua criança, tá bom? Vamos entrar em contato com a nossa criança, quem quiser permanecer. Então, vou convidar todo mundo para respirar um pouquinho, né? Soltando o ar. Vamos soltar o ar pela boca. E inspirar pelo nariz. Soltando o ar. Inspirando. Pode ir fechando os olhos, quem quiser. E vamos olhar para nossa criança. Olha para ela. Ela está aí, paradinha, na sua frente. Um pequenininho você. Como foi? Como você consegue imaginar? Maiorzinho, menorzinho, mas é uma criança. Só olha. Percebe como você se sente ao olhar para ela. Percebe que atrás dela está o seu pai e a sua mãe biológicos. Eles que te deram a oportunidade de estar aqui neste momento estão ali atrás da sua criança. Olha para ele. Faz uma leve abaixada de cabeça, uma reverência, agradecendo intimamente. Não importa o que aconteceu, não importa quem foram, como foram, a vida chegou e você está aqui ouvindo e deu tudo certo. Então, sorria para ele e olhe para sua criança. Ela vai se aproximar de você. Sorria para ela também. E diga para ela: eu vejo você. Que saudade! E se deixe inundar por esse sentimento de reconhecimento. Obrigada
por tudo que passamos juntos. Sinto muito se eu tenho andado distante. Agora eu vejo a falta que você me fez. Sorria para sua criança. Percebe como ela sorri também. Como os olhos brilham. Ela também sentiu a sua falta. E abra os braços para sua criança. Abra os braços e acolha nos seus braços. Eu cuido de você. Agora eu cuido de você. Comigo você tem tudo o que precisa. Muito obrigada. Eu cuido de você. Você me ensina a sorrir mais, a brincar mais, a me divertir mais. E abrace mais forte essa criança. Ela abraça você. Sinta-se abraçada por ela. Abraçado por ela. Até que vocês consigam finalmente se integrar. E aos pouquinhos vamos retornando, voltando, sentindo a força que vem dessa criança mágica, sagrada, divina, que nos fortalece, que vai vir para nos dar a mão, para nos lembrar de tempos bons, de coisas boas. E quando ela sentir medo, quando ela sentir tristeza, quando ela sentir raiva, a gente dá uma. A gente diz para ela que vai passar. A gente abraça ela com força. A gente diz para ela, tudo bem se sentir assim. E a gente lembra do riso, dos dias de sol, das brincadeiras, da música. Tudo de bom, pessoal. Nos vemos no domingo, tá bem?